Grande abraço pra você que tá ligado na Gol! Vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro, versão 2024. Você vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal e não deixe de participar por aqui, é muito importante pra gente. Vamos botar uma meta aí de 200 likes pra esse vídeo, encerramento da rodada 24 da Série B, decretada, portanto, com todos os jogos realizados, os 10 jogos dessa rodada de número 24, a quinta do retorno, rodada iniciada na sexta-feira. Santos e Ponte Preta empataram por 2-2 na Vila Belmiro. Santos tinha um homem a mais e acabou permitindo o empate da Ponte Preta, vencia por 2-0, tomou 2 gols no segundo tempo. E o time do Santos segue muito questionado, né, para essa segunda parte de campeonato da Série B. O Novo Horizontino bateu o Vila Nova por 2-0, se consolidando na liderança do campeonato. Na Arena Condá, Chapecoense e Botafogo empataram por 1-1. No estádio Rei Pelé, deu o Avaí para cima do CRB 2-1. O Avaí fazendo muitos pontos aí nas rodadas mais recentes, dos últimos 5 jogos são 4 vitórias. Em Manaus, Amazonas e Ceará empataram por 1-1. Goiás e Paysandu empataram pelo mesmo placar. Na segunda-feira, Sport venceu o Ituano, voltando a vencer pela Série B 3-2. Operário e Brusque empataram por 0-0 e nos 2 últimos jogos, fechando a rodada, nessa terça-feira, Mirassol fez 1-0 no América Mineiro e o Guarani venceu o Curitiba pelo placar de 2-1. Mirassol, mais uma vitória, Mirassol assumindo a vice-liderança e o Guarani vencendo o Coxa por 2-1, conseguindo aí a sua quarta vitória nos últimos 6 jogos, nos últimos 18 pontos o Guarani conseguiu marcar 13, tá uma campanha aí de acesso, uma campanha de G4 praticamente do Guarani nessas últimas rodadas. O time ainda segue na lanterna, mas agora muito mais próximo de fugir da zona do rebaixamento. E o Curitiba vinha de 3 vitórias seguidas, acaba tropeçando nessa rodada exatamente contra a equipe do Guarani. Vamos para a classificação, então, da Série B, com a 24ª rodada encerrada. A liderança do Novo Horizontino, 43 pontos. O Novo Horizontino tem um dado impressionante. Os últimos 14 jogos ele só perdeu um jogo pela Série B. É uma sequência extraordinária. 14 jogos, apenas uma derrota nessa sequência. Impressionante, não à toa é o líder do campeonato, é o melhor visitante da Série B, inclusive. Segundo lugar, o Mirassol tem 42 pontos, mais uma vitória, campanha muito forte também, aproveita para abrir 5 pontos em relação ao quinto colocado e grudar no Novo Horizontino na liderança. Os 2 times do interior de São Paulo liderando, aliás, 2 times que quase subiram no ano passado, né? O Novo Horizontino ficou em 5º lugar e o Mirassol foi 6º, então passaram muito perto de ascender à primeira divisão e esse ano tá uma história diferente, porque eles estão comandando o campeonato até aqui. Terceiro lugar, o Santos tem 40 pontos, está 4 jogos sem vitória, momento de incertezas aí pro Peixe na Série B, vantagem de 3 pontos pro quinto colocado e tá 3 pontos atrás do líder. Quarto lugar, o Vila Nova, mais uma rodada de G4, 39 pontos, aliás, 3 rodadas seguidas que o G4 não se altera, né? Com o Novo Horizontino, Mirassol, Santos e Vila Nova, só se alteram ali as posições entre eles, né? Mas os 4 têm se mantido ali nas 4 primeiras posições dentro do G4. Quinto lugar, o Avaí tem 37 pontos, vive um bom momento, 4 vitórias nos últimos 5 jogos, tá dando continuidade a essa retomada, né? O Avaí que já foi líder nesse campeonato, ali na metade do primeiro turno, perdeu o fôlego, chegou a ficar 9 jogos sem vencer e agora vai se reposicionando nessa briga pelas vagas na Série A. Sexto lugar, o Ceará tem 36 pontos, 3 jogos sem perder, tá bem no campeonato, tá bem competitivo, a 3 pontos atrás do quarto. O Sport aparece 4 pontos atrás do quarto colocado com 35. Sport que teve 3 derrotas seguidas e agora voltou a vencer no jogo contra o Ituano na segunda-feira na Arena de Pernambuco, mas sempre bom destacar, o Sport tem 2 jogos a menos que a maioria das equipes, 2 jogos a menos que todas as equipes que estão à frente dele, né? Então o Sport tem um potencial de pontos até maior do que a tabela sugere. Ele poderia ter até 41, caso ele vença esses 2 jogos que faltam. Então ele poderia estar ali na briga com o Santos nesse momento e até na briga pela liderança mesmo, com o Novo Horizontino, Mirassol e tal, Santos, Vila Nova. Sétimo lugar, então, pro Sport Clube do Recife. Oitavo, o América Mineiro tem 35 também, perde pro Sport no número de vitórias, 10-8. O América é um dos times que mais empatou no campeonato. Aliás, o América só venceu um jogo nos últimos 10 que fez, né? São muitos empates, são 7 empates nesse recorte, empata demais, por isso até tem esse déficit nas vitórias, né? Acaba fazendo muito ponto através de empate
e tem vencido muito pouco no campeonato, trocou de técnico recentemente e se vê mais distante. Nesse momento, a 4 pontos do G4, o América ficou boa parte do campeonato dentro do grupo das 4 melhores. Nono lugar, o Goiás, 33, que oscila muito, né? Assim como o Operário, que também tem 33. Falta aí uma sequência para esses times conseguirem brigar de fato pelo acesso, estão 6 pontos atrás do quarto colocado. 11º Curitiba com 33, vinha de 3 vitórias seguidas, perde para o Guarani dessa vez e fica mais distante também do G4, 6 pontos atrás. 12º o Amazonas com 32, o Amazonas que está mais perto do G4, são 7 pontos atrás do que da zona do rebaixamento, que ele já abriu 10 de margem, né? Então é o Amazonas muito mais próximo da parte de cima da tabela do que da parte de baixo. 13º, a Ponte Preta, 29 pontos. A Ponte tem uma ótima campanha como mandante no campeonato, jogando no Moisés Lucarelli, normalmente vence, mas tem uma campanha desastrosa, né, como visitante. É um dos 3 times do campeonato que não ganhou de ninguém fora de casa e por isso ela tem essa campanha apenas mediana, muito mais próximo de zona do rebaixamento. 14º lugar, o Botafogo de Ribeirão Preto tem 27, também com 27 pontos o Paysandu com 27, né? O CRB tem 25, o 16º. Paysandu e CRB já completaram aí 8 jogos sem vitória, por isso a proximidade com zona do rebaixamento. Aliás, o Paysandu nessa rodada, com o empate que teve no fim de semana, passou a ser o time que tem mais empates no campeonato, né? O Paysandu tem 23 jogos e tem 12 empates. Mais da metade dos jogos que fez, o Paysandu acabou só empatando. Zona de rebaixamento, 17º lugar o Brusque, 23, só ele desses times aí que estavam à frente dele antes da rodada. O Brusque que era 19º, o Ituano perdeu, a Chapecoense perdeu, a Chapecoense empatou na verdade, né? E o Brusque conseguiu aí ultrapassar tanto o Ituano quanto a Chapecoense para chegar aos 23 pontos e ficar em 17º lugar. 18º o Ituano, tá com 22, perdeu na rodada, se tivesse vencido estaria fora da zona de rebaixamento, acabou tropeçando. 19º a Chapecoense tem 22 e atenção pro Guarani, lanterna do campeonato com 21, mas sem dúvida nenhuma é o melhor recorte recente de todos. São 4 vitórias nos últimos 6 jogos, dos últimos 18 pontos que disputou, marcou 13, é um aproveitamento nesse recorte de 6 jogos de G4, de quem tá lutando mais para cima na tabela. Então olho vivo no Guarani, que ele é um bom candidato para sair dessa situação que ele se encontra, embora, claro, ainda seja o lanterna do campeonato. Principais artilheiros da Série B, Anselmo Ramon do CRB tem 9 gols marcados. Ao lado dele, também principal goleador do certame, o Caio Dantas do Guarani. 2 times da parte de baixo da tabela, né? Com 8 gols, o De La Torre do Mirassol, que marcou nessa terça-feira. 7 gols para Eric Pulga do Ceará. E para fechar a lista, vem por aí o Gé da Ponte Preta. Esse foi o resumo da Série B do Campeonato Brasileiro, encerrada a 24ª rodada, a 5ª do retorno. Tem muita coisa para rolar pela frente, são aí pelo menos 14 rodadas em diante, já é, de certa maneira, uma reta final de campeonato. É isso, deixa o seu like, grande abraço.